Meus amados irmãos, a graça e a paz seja convosco. Amém. Nós estamos aqui para mais uma aula de eclesiologia e nós estamos no segundo período da aula de número 8, oitava aula, segundo período, falando sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Lembrando que estamos na página de número 27 e estamos falando, sobre igrejismo. Na aula passada, no primeiro período aí, nós falamos sobre o desigrejismo e falamos também sobre os desigrejados, em que eles creem. E depois falamos também sobre, em linhas gerais, em que doutrina os desigrejados eles seguem o seu ponto de vista. E hoje nós iremos então dar continuidade agora no assunto do igrejismo. Quer dizer, igrejismo é ao contrário de desigrejados, É o contrário. Igrejismo aqui é para quem está seguindo ao Senhor dentro de uma igreja. É sobre isso que nós iremos continuar falando. Muito bem, nós estamos no ponto de número 2, segundo ponto aí. Jesus instituiu também o que chamamos de processo disciplinar, quando ensinou aos seus discípulos de que maneira deveriam proceder no caso de um irmão que cai em pecado. Então Jesus ele deu uma instrução para os seus discípulos no processo disciplinar acerca do princípio ético do irmão faltoso, aquele irmão faltoso que vem a pecar. Então o Senhor Jesus deixou para nós um ensinamento em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. Vamos ler. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Muito bem, nós observamos aqui que este irmão faltoso, ele só vai ser levado diante da igreja, do ministério, para ser considerado como um gentio publicano, se ele não demonstrar arrependimento. Se na primeira correção entre ele e o outro irmão só, ele demonstrou arrependimento, então a Bíblia vai dizer: ganhaste o teu irmão. Mas se ele não demonstrou arrependimento, então esse irmão vai chamar mais 1 ou 2 testemunhas, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas seja tudo confirmado. E se ele não ouvir as 3 testemunhas, ele é levado diante da igreja
do ministério, o pastor coloca ele diante da igreja, e ali ele vai ser então aconselhado novamente pela igreja a se consertar. Mas se ele não quiser se consertar, não demonstrar nenhum arrependimento, então aí ele será cortado do rol de membro da igreja, será considerado como um pecador qualquer, um gentio e um publicano, que é um incrédulo qualquer. Então, isso aí é um princípio de ética do irmão faltoso, como nós devemos tratar com esse tipo de pessoa, né? Muito bem, após repetidas advertências em particular, o irmão faltoso, porém endurecido, deveria ser excluído da igreja. Excluído. Essa parte que Jesus fala, que é para considerar ele como gentio e publicano, porque na Bíblia os gentios e publicanos eram os excluídos, tá? Eram as pessoas que eram considerados como os incrédulos. Eles não eram considerados família, ou ali na época do judaísmo, né? A pessoa, para um gentio, um gentio ou um publicano, para ele se converter ao judaísmo, ele tinha que passar então pelo processo do proselitismo. Aí, através do proselitismo, ele se tornava um cristão. Se tornava um cristão. Então, quando a Bíblia diz: considere o tal como gentio e publicano, é como se fosse: exclua-o, exclua, pois é Jesus quem usou o termo, e que o tal irmão faltoso, não arrependido, não deveria mais ser tratado como parte da igreja. É isso que Jesus está dizendo aqui. O irmão faltoso, desobediente, que não quer obedecer, os conselhos, os aconselhamentos que está recebendo da igreja, então ele deveria ser cortado, ou mesmo excluído, disciplinado, e não deveria mais ser tratado como parte da igreja. Repete aí Mateus 18, 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Isso aí. Isso aí é como aconteceu com o irmão imoral da igreja de Corinto. Creio que talvez você já ouviu falar sobre a igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais, todos os dons. Era uma igreja que ela era cheia de poder e tinha todos os dons. Paulo chegou até a dizer assim: de modo que nenhum dom vos falta, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Só que na igreja de Corinto tinha uns irmãos lá, que a Bíblia chama eles de irmãos imoral. Eles eram imorais, né? Vamos encontrar isso em 1 Coríntios 5. Pode ler. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é de haver quem possua a mulher de seu pai. Estais desobedecidos, e nem ao
tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, junto de vós e do meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com asnos da sinceridade e da verdade. Amém. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto. Olha o que Paulo fala aí. Segura aí que eu posso pedir para ler mais uma vez. Olha o que Paulo diz aí. Paulo está dizendo assim: olha, eu não estou aí no meio de vocês não. Eu estou preso, mas estou sabendo, chegou o meu conhecimento, que existe membro aí no meio de vocês aí que estão agindo com imoralidade, porque tem filho deitando com a mulher do pai, está com imoralidade. E Paulo exorta aquela igreja, chama a atenção daqueles irmãos, dizendo assim: olha, vocês, por ser espiritual, já era para ter tirado esse indivíduo do vosso meio há muito tempo. Vocês estão esperando o quê? Que até hoje não tirou esse indivíduo que está praticando imoralidade, dormindo com a mulher do seu pai, do vosso meio. Aí Paulo disse: mas é nessa parte que eu quero que leia de novo. Mesmo de corpo ausente, aí pega essa parte e lê de novo para nós aí. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e do meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás. Para só um pouquinho. Olha só, quando Paulo diz aí que ele, mesmo não estando presente, mas ele ia agir como ele estava presente, como se estivesse presente, ele então estava tomando aquele problema para ele mesmo resolver. E olha que as palavras que Paulo fala é muito forte, porque ele fala em nome do Senhor Jesus Cristo e segundo o meu espírito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito. Junto de vós e o meu espírito, ele vai dizer: eu entrego esta vida a Satanás para que destrua a carne, para ver se pelo menos o espírito volta limpo para Deus. Isso é uma exclusão, irmão, e é uma expulsão do meio da congregação. Isso é sério, isso é muito sério, entendeu? Então, quando isso acontece, irmão, por exemplo, né? A pessoa, quando dá legalidade ao inimigo e ele começa a agir de uma forma como esta aí, em pecado, e cauterizamente continua pecando, aí é repreendido, não quer obedecer, é repreendido de novo, não obedece. Aí chega uma hora que a igreja então reúne juntamente com o pastor e tem que tomar esta decisão que o apóstolo Paulo tomou aqui. E quando a igreja toma essa decisão de excluir esta pessoa, a palavra aqui, entrega ele na mão de Satanás, é dizer assim: exclua-o tal, porque a partir do momento que a pessoa foi desligado, excluído do rol de membro da igreja, ele deixa de ser corpo de Cristo e ele passa a ser presa fácil de Satanás. Presa fácil de Satanás. Aí vem muita coisa na vida da pessoa, muita tribulação, muitos problemas, porque está entregue. Ele não está mais debaixo de uma autoridade espiritual,
Ele saiu de debaixo daquela autoridade. E se a pessoa, só existe duas autoridades no mundo espiritual: a autoridade espiritual, que é o sacerdote, o pastor da igreja, ou o líder da igreja, e a outra autoridade, que é o Deus desse século. Então, se ele não está mais debaixo da autoridade do seu líder espiritual, quem colocou o líder espiritual diante daquela igreja? Não foi Deus? Porque toda autoridade é constituída por Deus, toda autoridade. Então o pastor que está ali é constituído por Deus, ele estando certo ou estando errado, mas quem vai tratar com ele é Deus. Então vamos lá. Saiu de debaixo daquela autoridade, automaticamente agora quem vai dominar ele é a autoridade do inimigo, é o mal, é o adversário. Aí o adversário vai começar, sem que ele perceba, bem devagar, sem que ele perceba, daí a pouco ele está lá no fundo do poço, entregue ao inimigo, sendo destruído aos poucos. Aí, se acontecer que ele depois venha se arrepender, depois que estiver já todo destruído pelo inimigo, aí ele arrepende e pelo menos o espírito volta limpo para Deus. Isso quando Deus dá tempo para a pessoa se arrepender na última hora, né? Quantas pessoas que se desviam da igreja aí, isso aí é coisa que está patente aos nossos olhos. Nós estamos cansados de ver, de presenciar pessoas que saem fora da presença do Senhor, se desvia e aí vai para o mundo, apronta, quer dizer, está entregue a Satanás, né? Aí depois cai no leito de dor, no leito de enfermidade, e aí quando ele está quase morrendo, ele se reconcilia com o Senhor. Deus é tão misericordioso que dá a ele a oportunidade de reconciliar com o Senhor na última hora. Aí o espírito volta limpo para Deus. É isso que Paulo está dizendo aí. É um assunto muito sério, né? Então vamos continuar aqui, né? Isso não pode ser feito vamos mudar de página 28. Isso não pode ser feito numa fraternidade informal e livre, onde não existe a consciência de se pertencer a um corpo que se guia conforme as regras estabelecidas por Cristo. Jesus determinou que os seus seguidores fizessem discípulos em todo o mundo e que os batizassem e ensinassem a eles tudo o que ele havia mandado. Vamos encontrar isso em Mateus 18, 28, 19 a 20. Leiamos, portanto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, esse versículo aí bate muito em cima da doutrina dos desigrejados, que eles afirmam na doutrina deles, e no que eles creem, que não precisa de passar pelo sacramento do batismo, né? Não precisa de ficar indo na igreja tomar ceia. E tem até aquela teoria teológica, né? Que uma vez salvo para sempre, né? Então isso é um monte de coisa que nesse versículo aí, o próprio Jesus Cristo está rebatendo contra o ensinamento dos desigrejados.
Ele está mandando os seus apóstolos aí ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí o Senhor faz uma promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Interessante, né? Muito importante. Então o Senhor está conosco, mas desde que nós somos igreja, desde que estamos pertencendo à membresia de uma igreja e nos colocamos na posição de discípulos. Discípulos. Muito bem. A pessoa crente em casa, ele é discípulo de quem? Dele mesmo, então, não é verdade? Ele é discípulo dele mesmo, que vai fazer o que der na teia dele. Porque quando a pessoa é discípulo de Jesus, ele vai estar então obedecendo à autoridade espiritual, eclesiástica, que Deus colocou para velar pela alma dele, como está em Hebreus 13, que diz assim: obedecei os vossos pastores, vossos guias em tudo, e seja obediente a eles, e não faça nada murmurando, porque são eles que velam pelas vossas almas, como quem um dia há de dar conta delas perante o Senhor, para que eles não façam isso gemendo e reclamando, porque isto não convém. Então, quando tem um membro rebelde na igreja, que não quer obedecer a direção, aí o pastor, quando vai apresentar ele perante o Senhor Deus, automaticamente vai apresentar ele gemendo, chorando, dizendo: Senhor, aqui tem aquele irmão, mas eu já falei com ele, já tentei aconselhar, não quer dar certo, e começa a gemer e reclamar. O Senhor fala: isto não convém. Por quê? Porque eu ensino a coisa assim para a minha igreja: do mesmo jeito que o membro trata o seu pastor, Deus vai tratar com ele também, e isto é fato. Muito bem, vamos continuar. Os discípulos organizaram os convertidos em igrejas. Aí, os discípulos organizaram os convertidos em igrejas, os quais eram batizados e instruídos no ensino apostólico. Eles estabeleceram líderes espirituais sobre estas igrejas, em que eram responsáveis por instruir os convertidos e advertir os faltosos e cuidar dos necessitados. Vamos ver na Bíblia Sagrada, Atos 6, 1 a 6, e depois Atos 14, versículo 23. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Agora Atos 14, versículo 23. E
promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Olha que coisa interessante, segura aí o versículo, tá? Eles, como é que foi o início aí? E promovendo-lhes, eles promoveram presbíteros, tá? Para o quê? Para estar sobre a direção da igreja, tá? E além de promover, eles encomendaram esses obreiros, presbíteros aí, a Cristo, quer dizer, apresentaram a Cristo, consagraram a Cristo. Agora vem os desigrejados dizendo que não precisa de autoridade espiritual na igreja, sendo que desde quando foi fundada a igreja primitiva, eles vêm organizando a igreja, colocando obreiros, presbíteros, bispos, apóstolos, para instituir ali a organização da igreja. Então, irmãos, agora a Bíblia está aqui rebatendo aqui, né, jogando por terra toda a tese dos desigrejados e dos que estão se desigrejando, porque aqui a própria palavra está dizendo que a igreja foi se organizando. Quando começou a crescer, tiveram que fazer o que então? Separar homens capazes, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, para cuidar dos problemas materiais da igreja, enquanto os apóstolos ficavam só na oração e no ministério da palavra. Organização. Agora mais na frente, como nosso irmão leu, instituíram aí presbíteros e consagraram a Deus para tomar conta do rebanho, do ministério. Definiram, vamos continuar aqui. Definiram claramente o perfil. Olha, definiram claramente o perfil desses líderes e suas funções. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Irmão, corrija aí, porque aqui está 31, mas é 1 Timóteo 13, 3, de 1 a 13. É só colocar um pontinho aí. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, desobedecendo-se, não caia em condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Está vendo aí como que foi definido aí claramente o perfil de cada líder da igreja aí, né?
Cada líder aí foi definido aí claramente o perfil deles e também as suas funções. Tem uma palavra que foi lida aí que fala assim, não neófito. E esta palavra aí, não neófito, muita gente não sabe o que é neófito. Neófito aí é novato. Por exemplo, o pastor da igreja não pode pegar um membro novato que acabou de passar pelas águas batismais, né? Acabou de ser batizado com o Espírito Santo, né? Tem igreja que consagra sem ser batizado com o Espírito Santo. Eu não tenho nada contra também não, tá? Não tem nada contra não. O importante é o obreiro estar pronto, ter caráter cristão, porque tem muitos batizados com o Espírito Santo aí que são profanos, viu? Que vivem fazendo coisa errada e fica escondendo atrás do batismo com o Espírito Santo aí. Não é só porque fala língua estranha que está salvo não. E tem muitos aí que não são batizados com o Espírito Santo e que dá bom testemunho e é pessoa de muito caráter. Você não se conforma, né? Pessoa de muito caráter, né? Mas aqui está dizendo o seguinte: para o líder da igreja tomar cuidado para não levantar nenhum obreiro neófito, quer dizer, novato na fé. O obreiro, para ser levantado, ele tem que ser um obreiro estruturado, ele tem que ser um obreiro que tem as suas raízes firmadas na rocha, ele tem que crescer raízes, aprofundar as raízes, como é? No conhecimento da palavra de Deus. Só assim que o obreiro consegue adquirir raízes através do aprendizado, do conhecimento da palavra de Deus. Agora, pegar um obreiro que não conhece da palavra de Deus, por exemplo, consagrar um obreiro que não sabe o que não sabe o que é uma doutrina da salvação, ele não sabe nem o que é falar sobre salvação. Um obreiro que não sabe o que é evangelho, igual eu falei na igreja, né? Eu estava ensinando a igreja no culto atrasado, e eu perguntei para a igreja, eu vejo muita gente falar assim, eu sou evangélico, eu sou pregador do evangelho. Aí eu perguntei assim, entre membros e obreiros aqui, quem sabe me explicar ou definir para mim o que significa ser evangélico? Ninguém soube. Aí eu falei assim, e evangelho, pregar o evangelho, alguém pode explicar o que é isso, o que significa? Ninguém soube. Por quê? Se a pessoa está dizendo que ele é evangélico, então ele tem que saber que ele é um anunciador de boas novas. Isto é ser evangélico. Não é somente colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, não. Ele tem que ser um anunciador de boas novas. E por quê? Porque o evangelho são boas novas de salvação. Evangelho, boas novas de salvação. E quando começou as boas novas de salvação? Alguém pode dizer, começou a partir do momento que Cristo morreu na cruz e os crentes foram batizados com o Espírito Santo lá no cenáculo. Aí Pedro começou a pregar a boa nova de salvação. Negativo. Boa nova de salvação começou lá no Éden, quando o próprio Deus chegou para Eva e disse assim, olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ali começou a pregação de boas novas. O evangelho começou.
O Evangelho começou ali, em Gênesis 3:15. Ali começou o Evangelho. Então, irmãos, nós às vezes, né, por isso que o estudo é importante. Nós estamos falando aqui de obreiro neófito, né? Um obreiro que não sabe o que é um evangelho, o que é ser evangélico, né? Na verdade, eu não gosto muito desse nome de evangélico, não, né? Eu gosto do nome de cristão, né? Porque esse negócio de evangelho aí virou moda, aí qualquer um está dizendo, eu sou evangélico, está escandalizando por aí, entendeu? Agora, ser cristão, o que é ser cristão? É você seguir a Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo. Então eu sou cristão, porque eu sigo a Cristo. Muito bem. Então, não neófito. A palavra neófito é novato, né? É uma pessoa que ainda não tem estrutura para ocupar tal posição. Ou mais cedo ou mais tarde ele vai dar problema. Agora, quando lá também foi lido que antes de separar essa pessoa para o ministério, ele precisa ser provado. Lê essa passagem para mim, só esse versículo aí. Prove o tal. Guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, esses primeiros sejam provados, e depois, se for irrepreensível, alcançarão a posição de honra. A posição de honra quer dizer, primeiro tem que ser provado. E esta prova não tem data para acabar, não. Essa prova aí, ser provada aí, ó, pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque o líder, ele vai ficar examinando aquela pessoa. Às vezes pede, ô fulano, faz isso assim para mim. Eu te quero aqui amanhã, tantas horas, vou te dar a chave, você vai estar aqui para abrir a igreja para mim. Você vai chegar 10 minutos antes de começar o culto, para você tirar 10 minutos de joelho, para quando os irmãos chegar, a igreja está aberta, você já orou para começar o culto. Aí aquela pessoa não chega. Aí vai receber uma repreensão, porque Deus trabalha com sinais, e quando a gente vai levantar uma pessoa para o ministério, a gente fica observando os sinais que Ele vai nos dar, se é obediente, ou se ele é um respondão, ou se ele é um relaxado com a obra de Deus. Tudo isso devemos observar, para depois não arrepender por ter consagrado. É por isso que o próprio Paulo falou assim: não imponha as mãos sobre ninguém precipitadamente, porque os pecados de alguns homens são manifestos de imediato, mas o pecado de outros são manifestos depois. Tem uns que já mostram a unha de imediato, mas tem outros que só vai mostrar a unha depois que o óleo descer na cabeça dele. Aí é tarde. É isso, irmão, que nós estamos estudando, é Bíblia, né? É ensinamento da palavra de Deus. Vamos ver aí em Tito 5, versículo 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina a doutrina de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Vejamos aí que nesses dois livros aí que nós lemos, né, em 1 Timóteo e Tito aí, está falando sobre a característica de um verdadeiro obreiro, né? Inclusive tem a característica aqui em 1 Timóteo que eu queria falar sobre ela e não falei, quando fala assim: não de língua dobre, né? E esse não de língua dobre aqui é que o obreiro, ele não pode ser falador, falar muito, falar demais, né? Ele tem que ser uma pessoa mais reservado, né? Pronto a ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Porque se não for assim, o próprio obreiro vai arrumar problema com a igreja inteira, viu? Às vezes o obreiro tem que fingir de cego, de mudo e de surdo, porque se ele for querer futucar tudo que ele ouve ou tudo que ele vê e for querer falar, ao invés dele ser um apaziguador, ele vai ser pelo contrário, vai ser aquele que bota fogo na fogueira, tá? Que joga lenha, gasolina na fogueira, para o fogo suspender mais, né? Agora a Bíblia manda o obreiro ser apaziguador. Bem-aventurado, Mateus 5, os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Tiago 5:14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e ele vai orar, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aí eu pergunto, rebatendo contra os desigrejados aqui: se eles ficarem doentes, eles vão chamar que presbítero? Vocês querem ser crente em casa, né? Apesar de conta que eu já achei muitos aí que fica doente em casa e fica ligando para mim pedindo oração. Aí eu respondo para eles: vai na igreja e lá você recebe oração. Porque certo é certo, irmão. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. O certo é certo, o errado é errado, né? Às vezes a pessoa afasta da igreja, quer ficar em casa, mas na hora que ele entra na prova, no problema, a primeira pessoa que ele liga é para o líder dele, seja pastor, presbítero, evangelista, qual for o cargo. Estou precisando de uma oração, estou passando por essa e essa situação, negócio está feio, entendeu? Aí é hora de falar: pois é, vai para a igreja, é lá que é lugar de curar as feridas, e o Senhor está lá para te abençoar. Porque senão, se a gente continuar orando para crente que está em casa e não quer congregar, nós estamos sendo cúmplice do pecado dele perante Deus.
Nós vamos parar aqui, dar uma pausa, e depois nós vamos continuar com a aula. Vamos dar uma pausa até daqui a pouco.